Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Amados irmãos e irmãs, reunimos-nos na casa do Senhor nesse 27º domingo do tempo comum. E a exortação do Salmo responsorial se torna muito necessária. Nesses últimos domingos, inclusive hoje, a palavra de Deus tem nos exortado no Evangelho, sobretudo com ensinamentos bastante fortes, que às vezes nos chegam a doer os ouvidos. Sim, mas isso faz parte da vida do cristão. Ora, se nós quisermos ouvir do Evangelho somente aquelas partes fáceis de serem vividas, ou até mesmo aquelas partes que já conseguimos viver, seria muito fácil. A palavra de Deus, ela serve para nos fortalecer, nos mostrar o caminho, mas também para nos corrigir no caminho, quando estivermos nos desviando desse caminho. E nesse sentido, o Evangelho de hoje, ele se torna bastante duro para nós. Comecemos, porque os apóstolos fazem um pedido bastante bonito ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ora, é interessante perceber que os apóstolos queriam como que crescer na fé, mas eu ouso dizer que hoje o nosso Senhor deu uma boa chacoalhada nos apóstolos. Eles pediram para aumentar na fé, mas nosso Senhor não deu num primeiro momento para eles uma lição de como aumentar na fé. Nosso Senhor fez a eles uma dura correção, dizendo: se tivesseis fé. Ou seja, nosso Senhor não diz: tá bem, vocês têm fé e agora o caminho para aumentar a fé é essa. Não. Nosso Senhor está dizendo para eles que eles não tinham fé. São Paulo vai dizer que fé é a convicção acerca das realidades invisíveis, é a certeza daquilo que ainda não se vê, daquilo que ainda não se tem. Nosso Senhor percebe, e aqui nós estamos no capítulo 17 de São Lucas. Nosso Senhor já tinha ensinado algumas coisas aos seus discípulos, mas eles ainda não tinham fé. Ou seja, eles acreditavam naquilo que conseguiam ver, eles acreditavam naquilo que conseguiam compreender a partir de razões humanas. Mas a fé não é isso. A fé é exatamente acreditar naquilo que não compreendemos, aquilo que racionalmente não temos razões para crer, mas nos lançamos na fé. Aí sim surge a virtude da fé. Certeza, convicção acerca daquilo que não se vê, daquilo que não se tem. E nosso Senhor vai utilizar como que uma imagem bastante figurativa para falar-lhes sobre fé. Se vós tivesseis fé, vocês diriam a essa amoreira, a essa árvore: arranca-te daqui e planta-te no mar. Essa imagem realmente é quase incompreensível. Primeiro, uma árvore, por suas próprias capacidades, se desplantar de um lugar e ir se lançar no mar. Segundo, se lançar, ou melhor, se plantar no mar. Como que uma árvore pode se plantar no mar? Não tem chão, não tem raízes, não tem como fincar as suas raízes. Aqui, nosso Senhor está falando de algo impossível, podemos assim dizer. Pois bem, a fé nos faz ver o invisível, nos faz crer no incrível, nos faz realizar o impossível. É disso que nosso Senhor está falando. Mais à frente, no Evangelho, nosso Senhor ainda utiliza-se de uma outra imagem, e aqui é que eu digo que parece bastante dura. A palavra de Deus, sobretudo na língua portuguesa, na tradução às vezes ela falha um pouquinho. A palavra do grego, para descrever o que no Evangelho é colocado como empregado, não é bem isso. Talvez uma linguagem muito social ou muito figurativa. Porque empregado, quando a gente pensa, é alguém que pela CLT vai ter hora de entrar e de sair, vai ter hora de almoço, de repouso, tem os seus direitos, carteira assinada, 13º, férias e por aí vai. Então, quando se utiliza essa imagem aqui, empregado, traz essa ideia ou essa conotação.
Mas na Sagrada Escritura não é essa a ideia da palavra. A palavra aqui, talvez na sua tradução mais perfeita, seria escravo. Naquela época era algo muito comum. Então nosso Senhor está dizendo, quando alguém chega em casa, por acaso vai dizer ao escravo, faz isso, faz aquilo? Nós conhecemos a cultura daquela época. O escravo nem era tido como pessoa, nem tinha dignidade humana respeitada. Era alguém quase que como uma propriedade. Nós sabemos disso e ninguém vai se escandalizar ao ouvir isso. O que nosso Senhor está dizendo aqui é, quando o Senhor chega em casa, por acaso ele vai tratar o escravo super bem, vai dizer, olha, senta, come, bebe aqui? Não, diria ao escravo, primeiro você me serve. E nem agradecia ao escravo, essa é a verdade. Aqui, essa imagem que é utilizada, ela de algum modo se refere à nossa relação com Deus. Num primeiro momento, a nossa relação com Deus é uma relação de servidão. Nós não podemos ter uma visão de que Deus é o nosso amiguinho, o nosso coleguinha, ou o contrário até, porque muitas vezes há algumas pessoas na sua relação com Deus invertem os papéis. É quase como se Deus é que fosse o meu servo, Deus é que fosse o meu escravo. É como que na vida de oração, e talvez precisamos fazer um exame de consciência e perceber se também nós não estamos assim. É como na nossa vida de oração, nós quase que tratássemos a Deus como nosso servo. Senhor, faz isso. Senhor, atende esse meu pedido aqui. Deus, eu acredito em você, mas só se o Senhor atender isso. O que nosso Senhor hoje nos ensina, e nos ensina de modo bastante direto, bastante firme, bastante duro até, é que nós somos servos do Senhor e precisamos agir como servos obedientes de Deus. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus quer o nosso bem melhor do que nós mesmos. Deus não nos trata como escravos. Nosso Senhor nos diz, sobretudo no capítulo 15 de São João, quando na última ceia ele diz aos seus apóstolos, eu já não vos chamo servos, agora eu vos chamo amigos, porque eu vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Nosso Senhor não quer escravos, não quer servos, mas nosso Senhor também não quer chefes dele, não quer pessoas que acreditam que podem mandar em Deus, podem ter a Deus quase como que alguém que lhe vai atender todos os anseios e desejos. O que nosso Senhor quer nos ensinar, sobretudo nessa segunda parte do Evangelho, é a virtude da humildade. O servo alcança coisas do Senhor, mas a partir da pequenez e da humildade. Aqui é que essa primeira e segunda parte do Evangelho se colocam perfeitamente. Quando nós compreendermos que a humildade é causa essencial da fé, nós cresceremos na fé. Só cresce na fé quem é humilde. Só cresce no conhecimento de Deus quem antes se diminui em atitudes de humildade. Daí nós entendemos os evangelhos desses 2 últimos domingos, quando o Senhor nos chamava a virtude da humildade, da pequenez. A segunda leitura de hoje, de São Paulo a Timóteo, fala sobre guardar o depósito da fé. E me permitam uma reflexão também sobre ser católico. Quando nós decidimos ser católicos, ou quando os nossos pais nos deram os primeiros passos da fé católica, eles nos ensinaram, ao menos na vida, com lições, ou talvez na catequese, quando nos preparávamos para a primeira comunhão, para o crisma. Nós entendemos que a fé católica, ela é composta também de mandamentos, de ensinamentos de Deus. Aqui, nós entendemos que quando decidimos ser católicos, nós não estamos montando uma religião de acordo com os nossos gostos e de acordo com as nossas vontades. Não. Para crescer na fé, eu já vos disse, é preciso crescer antes na humildade.
E para ser católico é preciso ser humilde para aceitar a doutrina que a igreja nos ensina. É muito duro ou até muito difícil quando nós ouvimos alguém dizer: eu sou católico, mas o restante dessa frase não vai terminar bem. A conjunção adversativa não combina com a afirmação eu sou católico, porque eu sou católico, mas está antes inclusa uma ideia de que eu sou católico ao meu jeito. Eu sou católico, mas não sou humilde para aceitar aquilo que a igreja me ensina sobre este ou aquele aspecto. Eu sou católico e ponto, exclamação. Se somos católicos de verdade, nós abraçamos tudo que a igreja nos ensina. São Paulo diz a Timóteo, e Timóteo era um jovem, muito jovem, um discípulo de São Paulo. Ele está dizendo, já mais amadurecido na fé, a Timóteo: olha, Timóteo, nós não escolhemos a doutrina de Cristo, não, nós recebemos a doutrina. Ele até utiliza um termo que a igreja coloca no catecismo da igreja católica: depositum fidei. Nós conservamos o depósito da fé, como que um baú com um tesouro muito precioso. Essa é a fé que a igreja católica ensina. É um tesouro que não é dela, é de Cristo. É um tesouro que ela recebeu de Cristo e guarda, conserva e distribui àqueles que são batizados e que seguem a doutrina de Cristo. Nós que somos católicos precisamos a cada dia reavivar essa certeza. Deus é bom, Deus nos ama. E nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nos mostrou um caminho para a santificação, um caminho para um dia chegarmos com Ele ao céu. Esse caminho passa pela verdade revelada na Igreja Católica. Que nesse domingo, cada um de nós possa verdadeiramente pedir essa graça. Agora, e aqui eu concluo, nesses últimos dias, nós celebramos os nossos padroeiros, os santos anjos da guarda. E acreditar na existência dos anjos, acreditar que temos uma proteção espiritual, individual, é bonito isso. Deus nos ama tanto que deu um anjo da guarda a cada um de nós, para guardar somente a você, para proteger somente a você dos males, dos perigos espirituais e temporais. Quando em algum momento nós percebermos que estamos fraquejando na fé, peçamos a intercessão do nosso anjo da guarda. Diga talvez ao seu anjo da guarda isso: meu anjo da guarda, me ajude a crescer na fé. Eu sei que eu tenho fé, porque eu acredito em Jesus, acredito na Virgem Maria, nos anjos, nos santos, mas ensina-me a crescer na fé. Peça ao seu anjo da guarda essa graça, para crescer na fé e cada vez se tornar mais católico, um verdadeiro discípulo e seguidor de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.